Capricórnio, o novo ciclo começa quando você finalmente muda por dentro. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva intuitiva para os meus queridos capricornianos. É uma leitura atemporal. O momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não erra, o endereço, não há coincidências no universo. Tá bom? Lembre-se também que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, tá bom? Pega apenas aquilo que fizer sentido para ti. Bora lá, meus queridos. Bora lá. Começou o frio aqui, hein? Já trouxe meu pelego. Hoje tá chovendo, tá frio, o baralho tá úmido. Tá tudo meio paradinho assim hoje. Bora lá. Capricórnio, meus amados, meus queridos. O que nós temos aqui para Capricórnio? Seis de copas, a estrela, 10 de copas, 4 de copas. A gente tá falando das emoções aqui hoje, viu? Só naipes de copas na mesa. Mais uma. As de ouros no fundo do maço. A rainha de espadas e o 8 de ouros. Bom, o que acontece? Aqui dá para ver que existe uma lacuna emocional para ser preenchida, tá? Uma insatisfação, uma questão de por que as coisas não acontecem para mim, por que para mim tá tão difícil. E eu não tô nem falando de conexão amorosa aqui, tá? Eu tô falando de tudo. De sonho, de dinheiro, de futuro, sabe? Daquilo que tu quer realizar, daquela viagem que tu quer fazer, daquela casa que tu quer construir, qualquer coisa. Aquelas dívidas que tu quer pagar, teu nome que tu quer limpar, qualquer coisa, tá? É como se tu tivesse, assim, meio que, sabe, descontente. Parece que tu vem aqui numa linha, né, numa linha de eu tô fazendo as coisas certas, eu tô me conectando, eu tô buscando me melhorar, eu tô arrumando as questões. A rainha de espadas aqui muito racionalizando essa história toda, trazendo aqui o entendimento, a racionalidade, as reflexões mais racionais, mais exatas para algumas questões. Só que quanto mais parece que tu tenta racionalizar e tu tenta até manter um padrão aqui, trabalhar isso com empenho, com dedicação, parece que o sonho aquilo que tu deseja não é que tá distante, mas é que não acontece, entende? O 4 de copas, para mim, ele tá me puxando muito aqui, por mais que nós temos cartas extremamente positivas na mesa, é como se tu não conseguisse atingir isso de alguma forma, tá? Só que o 4 de copas é uma carta que fala que aqui não é que falte a ação, tá? Com a rainha de espadas, mas é que talvez tu não tá conseguindo, por mais que tu esteja tentando, entender essa história de uma forma mais limpa, sabe? É como se o teu emocional estivesse tomando conta dessa história. E aí quando toma conta da história, é como se tu não conseguisse avançar, tu não conseguisse resultados, na verdade. Tá? Os resultados é que estão tão difíceis de alcançar isso. E aí, por horas, tu te sente um pouco desconectado desse teu sonho. Por horas, tu acha que tu vai conseguir muito vencer isso, e tu com garra, tu vai consegue. E aí, meio que tu volta para uma estaca
do passado e tu diz, nossa, mas acho que eu não vou conseguir. O fato é, tá? Eu vou tirar mais cartas aqui. O fato é, porque eu tô sentindo um lance aqui que não tá na mesa, tá? E por isso que eu tô falando. Eu até vou tirar mais cartas aqui pra entender melhor isso aqui, antes de continuar. Mas, assim, sabe, Capricórnio parece que sim, sente até uma falta do que não teve. É uma coisa que tá louca aqui nesse jogo. É como se tu sentisse a saudade de alguma coisa que tu não teve. Será que isso é possível? Eu acho que sim. Eu já senti isso. É como se a gente tivesse um sonho, um desejo, ou até vivido isso em outra vida, não sei. E parece que tu sabe que tu poderia viver isso, tu gostaria de viver isso, só que, de certa forma, isso te causa um certo descontentamento, até uma ingratidão com a vida, uma revolta, assim, porque não vem, entendeu? O que é isso aqui? Capricórnio, clarifica pra mim esse jogo, tarô. Clarifica pra mim. Rainha de Ouros. A Imperatriz. Jogo poderosíssimo, né? Poderosíssimo. E não é porque a gente começou falando dessa insatisfação é que as coisas não vão acontecer, tá? Segura aí que eu só tô tentando entender melhor pra passar a melhor mensagem aqui. Achei o negócio. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. É isso aqui. O jogo tá maravilhoso, tá, Capricórnio? E a gente vai entender isso aqui. Porque assim, eu não quero estar trazendo fantasias aqui, vocês sabem bem que eu não sou disso. Eu sou bem racional, sou bem realista, não adianta dizer, porque vai acontecer isso, uns e fundos aqui, e não acontece as coisas, tá? Né? Porém, tem a Rainha de Espadas 2 vezes no jogo, tá? E tanta racionalidade, tanto entendimento, tanta busca pelo entendimento e empenho, tá? De alguma coisa, parece que tu consegue chegar neste ponto de, nossa, eu acho que eu vou conseguir superar um trauma do meu passado, eu acho que eu tô conseguindo ressignificar uma história, eu acho que eu tô conseguindo me reconectar novamente com a minha história de vida, comigo, com a minha centelha divina, enfim, com tudo que eu acredito que eu possa viver aqui. E é justamente isso, tá? Porque o que acontece? Nós temos cartas totalmente poderosíssimas na mesa. Poderosíssimas. Só que se eu for focar só nessas cartas positivas aqui e dizer assim, nossa, tá tudo certo, vai acontecer, não. Eu vejo que Capricórnio tem a morte aqui e o 3 de espadas. E é aqui que eu vejo que tá a grande sacada do jogo. Porque aqui é como se tu desse cabo nesse sofrimento, tá? Na insatisfação, talvez na ingratidão de algumas pessoas, na traição, na puxada de tapete, no sofrer, sabe? Aquele período que tu chorou sem saber sem ter certeza que as coisas iam melhorar, insegurança, tristeza, é isso. Eu vejo que tu consegue superar essa fase difícil. E aí, o que acontece? O maior lance aqui do jogo também é que tudo isso que aconteceu te criou uma casca. E é natural, né? A Rainha de Espadas aqui, falando, né, dessa inflexibilidade, dessa racionalidade, de enxergar as coisas até um pouco com mais frieza, e se defendendo muito de tudo que chega, de quem chega, então não dando limites mesmo, sabe, sendo bem ríspido, não dando abertura para as coisas. Por quê? O medo de se magoar, o medo de que acontecesse coisas que aconteceram já no passado. Então, existe uma opção aqui, eu opto por não me abrir muito. Só que nos bastidores eu vejo que Capricórnio continuava trabalhando isso,
trabalhando essas dores, essas feridas, ressignificando algumas questões aqui de passado, tá? Porque nós abrimos com a carta do 6 de copas, tá? Do teu passado, de lembranças que tu, não só lembranças ruins, né? Mas também de algumas coisas que tu te conecta com aquela tua essência, aquela tua pureza, lá do princípio, né? Eu vejo que alguns capricornianos aqui muito indo para um passado e tentando se reconectar com aquela criança, né? Tipo, aonde eu me perdi, aonde eu permiti, por que aconteceu isso? Volta para o marco zero, refaz o caminho. Não, mas não é por aqui, volta para o marco zero, refaz o caminho. E aí eu vejo que existe um ir e vir desse passado, dessa linha do tempo, tá? O que acontece? Capricórnio tem um entendimento aqui de tanto estudo, de tanto empenho, de tanta dedicação, tá? Com essas dores, que acaba finalizando esse ciclo. Consegue. De alguma forma, tu consegue ressignificar. E aqui a gente pode estar falando de qualquer coisa. A gente pode estar falando, por exemplo, que tu quebra um ciclo de dor e sofrimento no teu campo emocional. A gente pode estar falando que tu quebra um ciclo de escassez financeira. A gente pode estar falando aqui que a gente quebra um ciclo de baixa autoestima, entende? Então, alguma coisa acontece de tanto ir e vir. E isso é meio explicativo, né? Ir e vir, porque o passado a gente sabe, o passado, presente, o futuro tá tudo junto, né? A gente vive ele todo no mesmo instante, né? Não existe lá no passado, né? Agora, a gente está vivendo agora. Então, essa insatisfação, tu começa a olhar, mas por que tá tudo tão sem graça? Por que daí tu começa a te questionar muito? Porque, na verdade, tu começa a perceber que a vida, ela pode te dar coisas boas, ela pode te trazer recursos positivos, independente da condição que tu tá. E aí, com esse 4 de copas olha, eu entendo tudo isso e eu acabo, de alguma forma, percebendo aqui até uma oportunidade, uma forma de ressignificar, de mudar muito a minha questão de olhar de vida. Tá? Eu mudo a minha percepção, mudo meu olhar sobre as coisas e principalmente sobre o que aconteceu. Tá? Então, chega um momento aqui que Capricórnio entende assim, tá, mas para eu ter o que eu desejo na minha vida, para eu viver da forma que eu desejo, que eu desfrute de momentos felizes, de tranquilidade emocional, que eu tenha o meu espaço, que eu tenha a minha vida como eu idealizo, nem que hoje eu não tenha ainda, sei lá, aquele grande amor ao meu lado, nem que hoje eu não tenha ainda aquela quantia de dinheiro na conta do meu banco, tá tudo bem. Eu sei que agora eu preciso olhar para esse meu instante, para esse meu presente e, a partir disso, ressignificar. Eu vejo que existe aqui uma reflexão e uma reconexão, porque temos a carta da estrela, e aí entra essa cura emocional, tá? Porque temos o 10 de copas aqui, o 9 de copas, no jogo. O jogo tá totalmente lindo, tá? Eu espero conseguir passar isso, porque Capricórnio ressignifica, Capricórnio se reconecta. Se reconecta com o quê? Com a tua centelha divina. Se reconecta com os teus sonhos, tu volta a ter esperanças, tu volta a viver, tu te sente forte, tu te sente com vontade de começar a praticar pequenas coisas, a colocar na matéria algumas coisas e dizer, não, eu vou conseguir vencer essa fase, porque eu sei que ali na frente eu vou ter o que eu desejo, ou eu já estou tendo isso agora no meu presente. Então, ser grato e alimentar esse teu presente, nutrir esse teu presente, tu consegue entender que é a forma que tu vai ter o que tu deseja de sonho lá no teu futuro, porque afinal de contas, esse futuro, ele não existe. Ele é apenas um balãozinho que se a gente pega uma agulha, ele pode estourar.
Se vem, dependendo do teu estado que tu tá, de mente emocional, pode vir alguém aqui e botar areia nesse caminhão. E falando sobre esse passado, a forma que tu ressignifica essas tuas dores é também a forma que tu consegue usufruir e te sentir melhor no teu dia de hoje. Então me parece que para alguns capricornianos tu rompe as barreiras, rompe as correntes com esse teu passado que estava até agora te aprisionando e te machucando e não deixando tu viver, e tu também não cria expectativas com o que vai vir lá no futuro, porque tu sabe que esse futuro ele depende muito desse presente. E aqui o jogo é o entendimento em relação a esse pensamento, tá? Porque a grande sacada aqui é essa rainha de espadas que vem aqui trazendo essa racionalidade. E aí, gente, a imperatriz e a rainha de paus no jogo é como se tu tivesse nesse presente, já usufruindo, já olhando para tudo que tu te empenhou, para tudo que tu plantou, para tudo que tu faz, e aí o que tu fez, e aí o que acontece? Começa a brotar coisas, oportunidades já no teu presente. Então, talvez se as coisas não estivessem acontecendo, que jogo confuso, tá, gente? Espero que eu esteja aqui, ó, tô dando o meu melhor, tá? Porque o jogo, como muitas cartas positivas, e eu também não sou uma pessoa que trago, tipo, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Eu tô tentando trazer para o mais racional possível, para a maior realidade da vida. Então é difícil de fazer isso, não é fácil, tá? Então eu espero que eu esteja ajudando você de alguma forma. Então o que acontece? Quando tu olha para esse presente, tu diz, não, eu sou farto, eu tenho abundância, eu já tenho recursos, eu não preciso esperar que o futuro aconteça, eu também não preciso ficar preso nesse passado. Tu te reconecta com a sacralidade da vida, com o bem-estar, com a alegria, com a tua fonte criadora e a tua fonte de criatividade. E aí parece que as coisas começam a avançar, porque tu começa a viver as tuas pequenas coisas com gratidão, entendendo que não é lá em cima que tu vai ser feliz, mas é agora que tu vai ser feliz. Entende? E aí as oportunidades começam a chegar, é como se fosse uma somativa de coisas, porque daí nós temos o As de Ouros, tá? Nós temos o 9 de Copas, falando desse bem viver do dia a dia, até porque o 10 de Copas está na mesa também, e aqui nós temos o 6 de Paus. E aí o 6 de Paus, não, desculpa, é o Cavaleiro de Paus, e aqui o 6 de Paus, eu tava vendo essa carta e não tinha visto, né? O 6 de Paus e o Cavaleiro de Paus. Ou seja, o movimento, a partir do teu movimento, tu consegue a vitória, as oportunidades, o reconhecimento, tudo aquilo que tu deseja, porque tu sabe que essa carta do 6 de Paus, tu sabe que tudo aquilo que tu passou de dificuldade, tu volta muito grande, tu volta muito gigante. Só que se tu também não fizer nada com isso, tu entregar isso para nada no teu presente, não fizer nada com isso, tu não vai extrair o sumo de todos esses acontecimentos. E aí tu não consegue também os resultados que tu deseja. Então usar isso a teu favor, usar essa potência e até potência de ensinamentos e de sofrimento a teu favor, é a maior lição desse jogo aqui. Porque quando tu tá no teu presente, tu cria as oportunidades para um futuro, sem estar vivendo a saudade, ou para algumas pessoas o aprisionamento desse passado, né, do que foi e não é mais, né, o saudosismo, né, era tão bom, mas agora não é mais, ou naquele passado, né, tipo, eu sofri tanto que agora eu tô bloqueado. Não, tu consegue ressignificar isso, tu te coloca no presente, que é o que o As de Ouros vem falando também. O presente, a Rainha de Ouros, é o presente, as tuas pequenas tarefas, a tua prática diária, que vai te inserir nessa prosperidade
de futuro que tu deseja, da realização do que tu deseja, mas tu precisa estar aqui hoje. Por mais que algumas pessoas estejam com a cabeça voltada totalmente para um futuro, ou pensando no que pode acontecer, ou o que pode fazer para conseguir o que deseja, tu vai conseguir o que tu deseja estando nesse teu presente, trabalhando dia após dia para te melhorar. E também trabalhando dia após dia a gratidão, tá? A gratidão. Vamos ver o conselho aqui. Capricórnio. Se você se conectou com essa leitura, deixa seu like, se inscreva no canal. É importante, tá? A sua contribuição aqui. Deixo links aqui embaixo para leituras particulares, tá? Quem quiser se tornar membro do clube de membros, seguir lá no Instagram, tem movimentação também, Telegram, uma extensão daqui. Fiquem à vontade. Sempre tô botando alguma coisinha lá no Telegram, que é diferente às vezes daqui também. Gente, eu tô meio assim porque eu tô com frio, tá? Mas eu não gosto muito de frio, então eu tô bem... Chega a me dar uma dorzinha no corpo, sabe? Eu não curto muito. Qual é o conselho aqui? Eu vejo que Capricórnio consegue vencer, entende? Se for falar de previsões, assim, de tarô, né? Realmente agora tu começa, tu te conecta, né? Com o teu sonho, na verdade. Tu consegue realizar e conquistar aquilo que tu deseja, superando as suas dificuldades. Essa é a síntese básica do tarô. Sem rodeio, sem nada de aprofundamento. Tu consegue vencer as tuas triunfar em cima das tuas dores e chegar onde tu deseja, tá? Rainha de Paus. É claro que a gente precisa dessa essa pitada de autenticidade, porque sem autenticidade a gente não vai para lugar nenhum. A Rainha de Copas, nós temos as 4 rainhas na mesa, tá? Nós temos as 4 rainhas da mesa e o que acontece? Se a gente for falar em elementos do tarô, a gente poderia trazer aqui para o mago, né? Dizendo, ó, Capri, por que pro mago? Porque aqui nós temos o As de Ouros, que tá falando de um novo início. Então, falando assim, Capri, tu tem tudo que tu precisa para seguir em frente. Tu não precisa mais inventar nada, tu não precisa mais esperar que nada aconteça. Tu tem todos os elementos, tu tem o teu sonho, o teu coração muito bem alinhado, o teu sentir muito bem alinhado com o teu sonho, a tua racionalidade muito em alta, tá? Inteligência, estratégias, estudo, fala, comunicação. Tu tem os teus instintos naturais, tu tem a tua intuição, tu tem o teu despertar espiritual, tu tem a tua independência, a tua criatividade com a Rainha de Paus, e tu tem o elemento terra, que também é o teu elemento, o nosso elemento, que tu coloca em prática as ideias, tu tem os recursos materiais que tu precisa. Então, vamos supor, tu tem hoje um celular, uma internet, tu tem uma motinho, tu tem um carro, tu tem uma máquina digital, um computador, recursos naturais, coisas na matéria, aonde tu pode fazer alguma coisa para esse teu sonho se tornar a realidade que tu deseja. Então, assim, esse novo início inicia falando que tu já tem tudo, tu não precisa inventar mais nada. Não espere mais as coisas acontecerem, tá? Ó, aí que tá o ego, ó, o diabo, ó. Porque o que acontece? O medo de seguir em frente. E por mais que eu sempre falo, né, as cartas estão muito boas, eu venho aqui fazer floreio. Não, porque energeticamente existe outra coisa acontecendo aqui na mesa. E vocês já sabem que eu falo sobre isso, vocês sabem que tem a questão do tarô, mas tem a questão, o que eu sinto também. Então eu não posso ser infiel ao que eu tô sentindo, eu não posso
trair essa minha espiritualidade, talvez até minha intuição, a minha mediunidade, enfim, o que for. E falar assim, nossa, Capricórnio, tu vai te dar muito bem, porque tu vai, né, porque, né, entendeu? E aqui vim florear e trazer ilusões, não é o meu perfil, não é o meu papel aqui. E aqui tá isso, ó, o ego. O que é o ego? O ego é o diabo. Então, olha para o que tu tá achando que tu tá sem recurso, pro que tu tá achando que tu tá preso, achando que pensamentos negativos, o que tá te aprisionando é um vício, alguma coisa que tu precisa realmente olhar para isso e dizer assim, não, acabou isso, eu preciso resolver isso para seguir com confiança, porque eu vou dar conta do recado. Cuidado com os pensamentos negativos e com medo, que eles podem te travar aqui, tá? 6 de água, novamente, e o 6 de água ele volta aqui, tá? Ó. Ah, não, é o 6 não, aqui é o 7. E o 7 ele vem falando assim, pare de adiar de repente uma decisão, entendeu? Pare de adiar, porque a conexão contigo mesmo, tu já tá bem alinhado contigo, pelo que eu vejo aqui. Tu já identificou os pontos de ajuste e tu já identificou o teu destino. Então não adie mais as coisas, não viva até numa ilusão que, porque uma ilusão e num aprisionamento, né, que de repente eu não vou conseguir dar conta, a sensação de que o teu sonho é ilusório, que tu não vai conseguir, ou que a ilusão que chega aqui tipo, sei lá, vai cair do céu alguma coisa, não é muito perfil de Capricórnio, mas às vezes a gente acha que a vida precisa te trazer os recursos, é mais ou menos essa ilusão que eu falo. E não, tu que cria isso, entendeu? É tu que cria, tá? As oportunidades. Caiu muitas cartas. Às vezes eu vejo uns comentários assim, né? Tipo, eu nem me lembro se é daqui, tá, gente? Mas no geral, né? Porque vocês, tarólogas, só ficam falando que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer e nunca acontece nada. Primeiro, que isso aqui é leitura coletiva, tá? E segundo, que não adianta, se tu não tá fazendo por onde, esperar que alguma coisa caia do céu, entende? A gente precisa ter ação, a gente precisa entender que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, partindo desse princípio, se a gente não faz alguma coisa, logo a matemática não vai fechar. Não vai chegar uma coisa e dizer assim, olha, toma aqui pra ti, entendeu? Difícil isso, né? Então, aqui vocês já sabem, eu sou capricorniana, raiz, sou realista, né? Isso não quer dizer que a gente é rígido, que a gente é duro, que a gente não tem coração, não tem nada a ver com isso, até porque eu sofro bastante do meu coraçãozinho, ele tá sempre apertadinho, tá? E eu sinto que a maioria dos capricornianos que eu me conectam também são assim. Mas a gente precisa entender também que a gente precisa de ação, tá? Até porque tem a rainha de espadas aqui, tem o pajenzinho de espadas. Então, quando tu entende que tu precisa agir, automaticamente as coisas começam também a acontecer. E os resultados vão ser consequências. E nem sempre agir é agir de uma forma que a gente gostaria. Tem coisa que a gente vai fazer que a gente não gosta, né? Ó, 3 de espadas novamente. Tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não vai gostar, que vai nos machucar, mas se a gente dá limites, que é o que essa rainha de espadas fala, basicamente tu consegue atrair o que tu deseja. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Por exemplo, tu viveu aqui a tua vida toda desejando um amor, tá? Um relacionamento. E aí,
tu te aprisiona energeticamente numa pessoa que não é aberta emocionalmente, não tá disponível emocionalmente para ter um relacionamento contigo. Aí tu tá preso nisso, tu tá não é obcecado, mas tu tá preso nessa energia que tu não consegue soltar, né? Mas tu deseja um relacionamento, só que tu tá preso nisso. Então, às vezes tu precisa cortar, dar limites e dizer, ó, chega, acabou, virei a página, para que realmente chegue alguém na tua vida. Só que esse é muito fácil falar. E para quem tá passando por isso sabe do que eu tô falando, tá? Porque eu vejo isso quase diariamente aqui na minha mesa. É difícil falar. É fácil falar, mas é difícil fazer. Mas como que eu vou me desprender dessa pessoa? Mas como que eu vou parar de pensar? Mas como que eu vou parar de sofrer? Porque e tem que entender os sofrimentos, entender o porquê do apego, entender o ego, entender tudo que está te aprisionando, as tuas carências, as tuas dependências, os teus gatilhos. E é exatamente esse ponto, e trago esse exemplo aqui para dizer sobre isso. Quando tu começa a encerrar esse sofrimento, tá? E tu realmente tu dá esse limite, até porque nós temos a carta da força aqui, tá? Dizendo que tu tem uma grande força interior para passar por qualquer dificuldade, inclusive a escassez, de falta de grana, e falar assim, tipo, acabou a escassez na minha vida e agora as coisas vão mudar, e tu começar, esse fim é muito difícil, é muito doloroso, porque afinal de contas, a gente se acostuma até com a dor, com o sofrimento, por mais ruim que a situação esteja, por mais dor que a gente tem, a gente fica preso nessa dor. E aqui a morte está falando assim, ó, encerra isso. Porque quando tu encerra, tu te conecta novamente, como eu falei, com a tua sacralidade da vida, com a tua abundância, com o teu amor próprio, com a tua autoestima, tu te conecta tu te cura emocionalmente. E aí, basicamente, começa a acontecer as coisas. Só que o ato, e essa leitura que ela tá nesse ponto, o ato a ação de finalizar essa dor é o mais difícil. Mas quando tu consegue virar essa página, parece que a vida abre. Então, essa é a ação. Entende? Esta é a ação. Por mais que doa, eu preciso finalizar. Por mais que doa, eu preciso acabar com essa história. Tá? Então aqui vem, ó, novamente, né, essa grande, a tristeza, o choro, como eu falei antes, a desilusão, a traição. Então reserve um tempo para entender tudo isso, né, perdoe que tu tiver que perdoar, não carregue, não alimente isso dentro de ti, não leve isso para frente, tá? Ressignifique as coisas, porque eu vejo que tem a total possibilidade de tu realizar o que tu deseja, tanto no campo emocional quanto no campo material, tá? Porque o que acontece? Com esse 4 de copas aqui, que ele me chama demais aqui para leitura, e o 7 de água, é como se tu vivesse numa ilusão de uma espera. Aí a pergunta é, tu fica até quanto tempo tu vai ficar sentado aqui de braço cruzado, esperando alguma coisa uma ilusão? Então tem que fazer a coisa acontecer, tá? Fazer a coisa acontecer. Porque existe sim uma força que te move para o progresso, que te move para frente. Só que enquanto tu der palco para o medo, para a insegurança, para o que te aprisiona, realmente tu vai ficar nesse lugar e tu vai ficar reclamando. Tu vai ficar se sentindo frustrado. Porque, gente, a gente tá com a imperatriz aqui na mesa. A gente tá com 6 de paus na mesa. A gente tá com o as de ouros. A gente tá com a estrela, o 9 e o 10 de copas. São cartas extremamente positivas. Então, isso tá no teu destino, isso tá no teu caminho, isso não é negado para ti. O que muda é a tua postura, a tua ação, tá? Diante desses problemas que já podem ou poderiam ter encerrado, tá?
Encerrar não é fácil, não é, tá? Não é. Dá trabalho. Isso aqui dá trabalho, tá? Isso aqui não é para qualquer pessoa que tá. Isso aqui, gente, não é uma coisa assim, ó, de dias, entendeu? Isso aqui é um trabalho. Isso é um trabalho. 8 de ouros está aqui para falar sobre isso. É um trabalho de dedicação, de empenho, de indas e vindas, e às vezes eu fracasso, às vezes eu volto. Só que isso aqui é possível quando tu quer, tá? Vamos ver aqui uma mensagem final. Se por algum motivo você deixou de acreditar na sua capacidade, o Criador pede para lhe falar hoje que toda a sua história vai mudar. Você tem todas as habilidades para ser tudo aquilo que veio para ser. E não importa o que a sua mente diz. Ela tenta sabotá-lo. Dê um voto de confiança para sua intuição. O Criador fala por meio dela. Pare para ouvir essa voz que vem do seu coração. A voz do seu coração é essa conexão que eu falei, tá? Que tu te conecta novamente com aquela... O princípio. Lembra que eu falei do princípio? É isso. E as tuas habilidades, elas estão nessas 4 rainhas aqui. Lembra que eu citei o mago sem ele estar na mesa? O mago fala exatamente sobre isso. Sobre tu ter as habilidades já disponíveis para ti, para viver a realidade que tu tanto deseja, Capricórnio. Então, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. É importante para vocês ganharem as leituras bônus, tá bom, meus queridos? Gratidão, até mais.